Sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, ele é e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Da glória do Pai, ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Colossenses nos fala sobre isso, sobre essa obra de Jesus. Nós queremos declarar isso, declarar e cantar sobre essa obra que restaura os nossos corações. Iniciarmos esse culto exaltando ao nome do nosso Deus, do nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente.
Podemos dizer que já não há mais nada que a Ele não pertença. Podemos dizer isso. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Nós podemos dizer que Ele é a nossa vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós podemos declarar isso. Neste tempo, seja essa a nossa declaração ao nosso Deus. Adorando ao Senhor, e você pode declarar isso junto com os nossos irmãos. Dizendo isso. As mulheres declaram. Os homens podem declarar isso. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício devem cair. Homens e mulheres podem declarar. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força. Os homens me seguem, as mulheres seguem. O perfeito sacrifício devem cair. Mais uma vez, homens e mulheres declaram. Nosso nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício devem cair. Podemos dizer, para nós Ele é da vida o melhor. Poder existir para isso aqui, só a Ele entregar o princípio e fim do universo, Rei do mundo, a luz. Amém. É o nosso Deus, nós te adoramos, Senhor. Paz do Senhor a todos. Eu quero dizer que hoje, segundo domingo de dezembro, nós comemoramos, alguém lembra? O Dia da Bíblia. Todo segundo domingo de dezembro dos anos é comemorado o Dia da Bíblia.
Então eu vou ler alguns versículos aqui referente ao dia da Bíblia. Como são diversos livros, eu não vou nem pedir para os irmãos ler. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Agora, o melhor versículo aqui para a nossa meditação é esse. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Esse versículo está no Salmo 119, 105. Amém? Ainda falando sobre a Bíblia, nós temos que dizer o seguinte: a Bíblia ela é escrita em inúmeros idiomas. E nós temos aqui no Brasil a Sociedade Bíblica do Brasil. Inclusive, ela fica ali perto da Avenida Tiradentes, em São Paulo. Eu já estive lá, eu conheço bem a livraria. Então, vamos meditar semanalmente na Bíblia, porque a palavra do Senhor é que nos alimenta. Amém? Cantemos o hino A Nova do Evangelho. Eu convido o irmão Wellington para estar aqui. Acho que não tem, não. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho, para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa ao pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A nova do Evangelho vem a todos avisar do
perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, não volteis atrás os olhos, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Amém, glória a Deus. Agora estamos na hora das ofertas, mas eu vou ler algumas considerações aqui que eu achei lá no meu arquivo. São 25 considerações. Por que sou dizimista? Sou dizimista porque o dízimo é santo. Está lá em Levítico 27:30. Sou dizimista porque quero ser participante das grandes bênçãos. Malaquias 3:11. Sou dizimista porque amo a obra de Deus na face da terra. Malaquias 3:9. Sou dizimista porque Deus é dono de tudo. Salmo 24:1. Sou dizimista porque eu mesmo vou gozá-lo na casa de Deus. Deuteronômio 14:22. Sou dizimista porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20:35. Sou dizimista porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Sou dizimista porque tudo vem das mãos de Deus. 1 Crônicas 29:14. Sou dizimista porque não sou avarento. 1 Timóteo 6:10. Sou dizimista porque meu rico tesouro está no céu. Mateus 6:19-21. Sou dizimista porque tudo o que peço eu recebo. Mateus 7:7. Sou dizimista porque obedeço às leis de Deus. Atos 5:29. Sou dizimista porque a bênção de Deus é que me enriquece. Provérbios 10:22. Sou dizimista porque para cada lei de Deus promete recompensa. Salmo 19:7. Sou dizimista porque receberei de Deus com a mesma medida. Lucas 6:38. Sou dizimista porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus. Isaías 55:9. Sou dizimista porque Deus me escolheu e me nomeou. João 15:16. Sou dizimista porque Deus disse: fazei prova de mim. Malaquias 3:10. Sou dizimista porque minha descendência não vai mendigar o pão. Salmo 37:25. Sou dizimista porque meu salário não será posto em saco furado. Ageu 1:6. Sou dizimista porque é minha responsabilidade o sustento da igreja. Malaquias 3:9. Sou dizimista porque quero ter a consciência tranquila. 1 Timóteo 1:19. Sou dizimista porque tudo o que o homem plantar, isso ceifará. Gálatas 6:7. Sou dizimista porque Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Amém? Convido o Ministério da Música para... Antes disso, eu peço à nossa irmã Creonice que ore a Deus pelas ofertas. E em seguida o Ministério da Música.
Vamos então orar, agradecer a Deus, né? Senhor, meu Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque tudo que temos vem das tuas santas mãos, Pai. E o Senhor sacia a fome daquele que tem, Pai, as necessidades daquele que está passando por dificuldade, Deus. Nós, em gratidão, queremos devolver um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. O sustento vem das tuas mãos, Senhor. Nós nada somos e o Senhor supre todas as nossas necessidades. Por isso nós queremos, Deus, te agradecer as bênçãos do Senhor. Quero também pedir que o Senhor seja com as pessoas que vão trabalhar com esse dinheiro em prol do teu reino, Senhor. Que o Senhor conceda graça, sabedoria a eles e que possa, Senhor, ser aplicado, Pai, para o andamento da tua obra, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vou deixar com os irmãos aqui um pensamento para meditar. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais aprendemos sobre Deus e seu amor por nós. Se coloque de pé, queridos. Vamos juntos louvar ao Senhor e também, se podemos, você que veio preparado, compartilhar das seus dízimos, ofertas, com gratidão ao Senhor. Com amor ao nosso Deus, também pode fazer pelo modo online, né? A gente tem essa possibilidade aí. Lá atrás tem o QR Code também. Você pode usar o CNPJ da igreja. Nós podemos compartilhar disso nesse momento. E nós podemos com gratidão louvarmos ao nome do nosso Deus. Dizermos: Deus, nós te agradecemos. Esse é um dos grandes ênfases que o Novo Testamento traz sobre a oferta, sobre os dízimos. Um coração grato a Deus, que nós podemos declarar isso nesse momento. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Por isso podemos levantar e dizer: então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. É muito simples, Senhor Deus, sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando um aleluia, aleluia. Podemos agir em resposta ao Senhor, em resposta a ti, a uma ação, render a ti em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Louvor a quem é de direito, nós declaramos, Senhor. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia. Essa parte é uma grande declaração que nós fazemos para nós mesmos. O salmista, quando ele está angustiado, no texto de Salmo de
número 42, ele fala: você está abatido, a minha alma, porque você está pensando só em você. Espera em Deus e confia. Da mesma forma, nós estamos declarando nesse momento: ei, nosso coração, não se envergonhe, cante a Deus uma canção. E nós podemos declarar isso: ei, meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Ei, meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Podemos declarar: ei, meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Pai, te louvar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, pela grandiosa e maravilhosa graça do Senhor sobre nós, Pai. Nunca falta o nosso coração gratidão e um coração rendido ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. É simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia. Podemos declarar: ei, meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Ei, meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Nós te adoramos, Jesus, nós te engrandecemos e queremos iniciar esse tempo de louvor, de gratidão, te adorando, te rendendo toda a honra, toda a glória, porque nós sabemos que não existe outro momento mais singular do que podermos te adorar, do que podermos te exaltar, Senhor. Com gratidão no nosso coração, nós queremos mesmo declarar que nós só existimos por isso, nós só existimos para te louvar. Quando entramos na sua presença, o nosso desejo, o nosso coração deseja mesmo te adorar, te render toda a honra e toda a glória. E é isso que nós queremos continuar a dizer. Nós nascemos para isso, nós nascemos para te adorar, nós nascemos porque queremos continuamente adorar ao nosso Deus, adorar ao nosso Senhor, e podemos dizer que em tua presença, Senhor, nós nos reunimos aqui para te adorar, para te exaltar, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus, em tua presença, você pode declarar isso? Nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Nós só estamos aqui para te adorar, Senhor, só para te adorar e fazer teu
estamos nós aqui. Esse é o nosso desejo, Senhor, te adorarmos, te render toda a honra e toda a glória. Nós queremos te entronizar em todo o tempo. Podemos dizer que a Ti, Senhor, nós rendemos toda a honra e nos reunimos aqui para te adorar, Senhor. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus te adoramos, Senhor. Dizemos: Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos aqui. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer Teu nome grande, seja engrandecido sobre nós, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Sim, Pai, estamos nós, Deus, perante o Senhor, para te adorar, para te render toda a honra e toda a glória, Senhor. Separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Podemos dizer só as vozes: só pra te adorar e fazer Seu nome grande, dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Nós te adoramos. Toda honra, toda glória seja ao nosso Deus. E nós queremos, Senhor, declarar desse amor, te agradecer por essa graça, por esse favor imerecido o Senhor continuamente derrama a nós, Pai. É graça, é favor, presença do Senhor sobre nós, e nós queremos te adorar nesse momento, Jesus. Nós queremos te engrandecer nesse tempo, Pai. Esse é o nosso desejo, Jesus. Esse é o nosso desejo, Senhor. Graça sobre graça recebi, e na plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo o meu pecado se apagou no amor de Deus. Podemos dizer: logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi do amor de Deus, tão grande amor do nosso Senhor. Logo eu, finito
finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Podemos declarar isso, graça, graça sobre graça recebi, e na plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vida e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, o pobre pecador, logo eu, fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Podemos dizer isso? O amor de Deus que tem benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é rico e consciente, como as manhãs, é firme e constante, e sempre o amor de Deus derrotou a morte, derrotou o amor de Jesus. A morte não pôde com o amor de Jesus, podemos dizer, logo eu, tão pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, graça recebi o amor de Deus. Podemos declarar isso. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Recebemos, Senhor, desse amor, ó Pai, e podemos te adorar, Jesus, engrandecer, Jesus. Seja o Senhor mesmo entronizado, Pai, sobre nós. E nessa canção nós queremos retornar e declarar isso de novo. E se vocês perceberem, ela tem uma diferença. Então quando falar mulheres ali em cima, vocês vão cantar junto com elas. Quando falar homens, vocês vão me seguir. E vai ter uma hora que vocês vão estar cantando a parte das mulheres, as mulheres, e a parte dos homens, os homens. Combinado? Então vamos só as mulheres declarando isso. Repetir mais uma vez isso.
homens agora podem declarar: nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne e rei. Os homens de novo: nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne. Agora podemos, homens e mulheres, declarando: nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne. Agora vamos parar tudo. Para aí, agora vamos corrigir essa parte, que essa parte é importante. As mulheres estão cantando junto comigo, e não é para vocês cantar junto comigo. Então os homens vão estar cantando: nosso refúgio. Canta aí, Amaiada. Fortaleza, nossa o perfeito. E as mulheres vão estar: feito nas trevas, Redentor, nosso rei da verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor. Vamos mais uma vez, ensaio. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne e rei. Refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne. Vamos juntos mais uma vez. Nosso nosso mover existir para isso aqui, só a Ele entregar o princípio e fim do universo. Podemos aplaudir ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pelo seu amor, pela sua presença, pelo seu cuidado, pelo seu sustento sobre nós, Pai. Recebe mesmo o louvor do teu povo com gratidão, com graça e com alegria. Esse é o nosso desejo neste tempo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Você pode se assentar, meu irmão.
Diga não que nós vamos repetir isso daí mais algumas vezes, pra vocês ficar craque. Aí vai dar certo, em nome de Jesus. Bem, queridos, eu quero chamar as crianças aqui à frente. Hoje está só a Sabrina e a Rô. Vai ministrar a ela. Estenda aí suas mãos, por favor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela vida do Senhor, Pai. Nós queremos abençoar a vida da Sabrina nesse tempo, queremos abençoar a vida dela, para que ela possa continuamente ser ministrada pelo Senhor, que tudo aquilo que a Rô preparou possa ser ministrada sobre ela e abençoadora sobre a vida dela também, Pai. Queremos clamar por todas as nossas crianças, aqueles que não estão aqui, queremos clamar para que o Senhor, em nome de Jesus, possa tocá-los, abençoá-los, derramar da tua graça também, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós clamamos, amém e amém. Aleluia. Eu quero chamar o pastor Brito para estar aqui à frente. Ele que irá ministrar a palavra para nós nessa manhã. Quero te convidar mais uma vez você a estender as suas mãos. Vamos abençoar a vida do pastor Brito. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a vida do pastor Brito. Deus, obrigado, Deus, pela disposição, obrigado pela graça, obrigado pelo seu coração que continuamente, Deus, tem se disposto a abençoar as nossas vidas, a tocar os nossos corações. Nós queremos mesmo, Espírito Santo de Deus, sermos tocados, abençoados e em todo o tempo inundados pela presença e pelo amor do Senhor sobre nós, Pai. Seja o Senhor conosco, seja o Senhor sobre as nossas vidas, nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Eu saúdo todos na paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler alguns versículos aqui, nós vamos entender os mistérios de Jesus. Quanto esse nosso Deus sofreu pela gente. E a gente precisa entender essa palavra, principalmente Marcos. Marcos, ele detalha muitas coisas dos feitos dele, e ele ensinando ao seu povo. E aqui, ele, de uma forma tão especial, ele estava ensinando os discípulos. Irmãos, e os discípulos andavam com Jesus. Jesus explicava. E, de repente, lá na frente, ele já esquecia, não entendia os mistérios do Senhor. Agora, se imagina nós, se nós não lemos a Bíblia, nós não temos a devoção de todo dia ler um pouco a palavra de Deus, nós vamos errar sempre. Nós vamos estar fazendo coisas erradas, e às vezes nós não entendemos por quê, né? Porque é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos dá direção para um caminho certo, que é o caminho do céu. E eu falo aqui de a cura de um jovem processo de demônios. Mas antes de nós entrarmos nesse contexto, está lá em Marcos capítulo 9, versículo 14. Mas antes de nós entrarmos nesse capítulo aqui, nesses versículos, nós vamos voltar um pouquinho atrás, da forma que Jesus estava trabalhando com eles, ensinando os seus discípulos. Ensinando eles, mas eles sempre errando, né? Sempre errando. Aqui primeiro Jesus, ele fala do fermento dos fariseus. É aquelas pessoas que entram no meio do povo de Deus e começam a soltar seus fermentos, falar coisas que não devem. Jesus repreendeu. Ele fala assim, cautelai os fermentos dos fariseus. Ou seja, alguém que venha denegrir a imagem da tua igreja, da tua vida espiritual, sai fora. Não precisa discutir, mas sai fora. E depois, mais à frente, ele fala a cura de um cego em Betesda, que Jesus, por 2 vezes, ele pega e ora por ele, e ele fala, estou enxergando muito pouco. Depois, na segunda, ele ora e ele volta a enxergar. Mais para frente, a transfiguração. O que significa a transfiguração? Jesus mostrou aos seus discípulos que ele realmente era o rei eterno, é aquele que veio, que era antes e estava com eles ali.
Ele chama Pedro, Tiago e João. Quem é Pedro, Tiago e João? É aquele que é mais chegado a Jesus. É aquele que mais entende, que mais estava ao lado de Jesus. Os demais não. Jesus chama eles, leva para um monte, chega lá no monte, eles têm uma transfiguração. A veste deles se transpassou, ou seja, ficou em resplendor as suas vestes. E os discípulos ficaram extasiados com aquilo. E quando Jesus volta ao normal, ele diz: Senhor, quer que nós façamos aqui um altar? Jesus, não faça isso. Olha só que interessante. E mais para frente, Jesus prediz a sua morte. Primeiro ele está explicando, olha, o que ele está fazendo, curando as pessoas, e de repente ele transfigura como rei eterno. De repente ele fala para os discípulos: está chegando a minha morte, vão me pegarem, vão me matar, vão me sacrificar. Dá para entender, irmãos, a mente dos discípulos nesse momento? Eles devem ficar meio perturbados. Falaram: mas espera aí, Jesus faz tudo isso, de repente ele vai se ceder para ser sacrificado para as pessoas. E Pedro foi um deles que falou: Senhor, tem misericórdia de ti. Jesus olha para Pedro e faz: afasta para trás, Satanás. É muito forte essa palavra, não é? Afasta para trás, Satanás. Porque Jesus era necessário que ele morresse, para que hoje nós tivéssemos vidas. Então, se ele fizesse a vontade de Pedro: Senhor, tenha misericórdia de ti, não caia nessa não deixe ninguém te pegar não. Se fizesse isso, que seria de nós hoje? Mas Jesus repreendeu Pedro nessa transfiguração. Aí, depois de tudo isso, irmãos, aí vê aqui no versículo que nós vamos entrar agora, no Marcos 9, versículo 14 em diante. Quando aproximaram-se dos outros discípulos, viram grandes multidões, alguns escribas de que discutia com eles. Ou seja, Jesus estava com os três, de repente ele se encontra os demais. Ali estava aquela multidão e os escribas discutindo sobre, talvez, quem é Jesus, se esse homem não é de Deus, que ou seja, por quê? Porque eles não queriam perder as suas posições, eles achariam que Jesus ia tomar as suas posições, e Jesus sempre falava para ele: o meu reino não é daqui da terra, o meu reino é do céu. Ou seja, o que nós devemos nos pensar, irmãos, nós devemos entender isso, que nossas coisas não é aqui na terra, mas no céu. E às vezes nós nos preocupamos muito com coisas terrenas, e esquecemos da nossa pátria celestial, que é o céu que ele foi nos preparar. Ele dizendo para ele: mas por quê? Não. E a multidão discutia com eles. E assim de que a multidão viu Jesus tomando de surpresa, correram para ele e o saudava. Ele perguntou aos escribas: o que discutis com eles? Por que discutis com ele? Ou seja, por que não fala direto a ele, a Jesus? Ficava discutindo com os discípulos. É o que acontece muito hoje, né? Às vezes você chega em casa, alguém quer discutir: como é a tua igreja, como será? Será que é de Deus? Será que não é? Sempre acontecem essas coisas na nossa vida. Sabe para quê? Para nos tirar a bênção, para nós tirar a unção, tirar a graça de Deus da nossa vida. Então, quando nós lemos a palavra e guardamos ela, é para nos edificação do nosso ser. A palavra que nos traz vida é a palavra que faz com que nós revidamos as palavras ao contrário. Jesus dá esse respaldo para nós. No versículo 17 ele diz assim: um homem dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de espírito imundo, mudo. Este, onde quer que a palhaça cai por terra, e ele espuma a boca, e e vai se secando. Roguei aos teus discípulos de que o expulsasse, mas não puderam expulsar. Ou seja, entre eles discutindo,
e aquele homem com o filho possesso de demônios. E eles falam: olha, Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque meu filho está endemoniado. Às vezes ele cai espumando a boca em situações difíceis. E eu levei para os teus discípulos e nada aconteceu. O que acontece com as nossas vidas? Quantas pessoas, irmão, estão passando por esse processo? Talvez não seja como esse jovem, talvez com outras coisas, talvez com problemas do dia a dia, talvez uma palavra de conforto, uma palavra amiga, tira a pessoa lá da cova. Quantas pessoas estão passando por momentos difíceis e às vezes nós ficamos até discutindo entre nós e nós não fazemos nada para que essas pessoas venham ao conhecimento de Cristo. E aqui a preocupação dele é estar discutindo. Os discípulos com os escribas ali discutindo entre eles, mas aquele homem precisando de um milagre, aquele jovem precisando de alguma coisa. E Jesus respondeu: geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui. Ou seja, ele repreendeu os seus discípulos, porque ele deu o poder para os seus discípulos. E ele dá o poder para a igreja, para a nossa igreja, para a igreja. Ou seja, a igreja é minha, eu e você somos a igreja. Então ele dá esse poder. Às vezes as pessoas ficam com medo, porque às vezes o vizinho: olha, tem meu irmão, minha mãe, alguém está ali endemoniado. Eu falei: vou lá nada. Fica com medo de ir lá expulsar. É assim ou não é? Não, imagino, nunca vi isso. Irmãos, quantas as vezes você foi ali no jardim popular, quando eu entrava na porta, lá no fundo, aquele demônio já gritava. Ele não me via, mas já gritava lá no fundo: o que é que você veio fazer aqui? Ele estava a irmã agarrada com ela, com a sua irmã. Ele falou: pastor, daqui não consegue se soltar, ela se machuca toda e tal. Aí eu falei: solta ela. Quando fiz a oração, saiu da irmã, passou para a outra que estava segurando. O inimigo, o demônio, ele é astuto, irmãos. Aí tivemos que expulsar os dois, as duas. Aí hoje, graças a Deus, foram libertos. E hoje estão servindo a Jesus. Porque o papel do demônio é esse: fazer com que as pessoas não conheçam Jesus, tenha desânimo de vir na igreja, não tem vontade de ir mais à igreja. Eu vou, hoje estou bem, eu vou, hoje não estou bem, eu não vou. E é isso que ele faz um papel, para que a gente fique o quê? Morno. A pessoa morna, o que acontece? O que a palavra de Deus diz? Ou seja, ou quente ou frio. Porque morno, eles vão tirar da sua boca. Então o crente tem que ser, se for frio, ele vai esquentar. E se for quente, porque ele já esquentou. Nós temos que ter esse discernimento, para nós vencermos as potestades. Mas botando aqui, eles trouxeram, quando o Espírito viu a Jesus, logo gritou com violência, caindo ele por terra. Revolvia-se o Espírito e perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo já que lhe sucede isto? Respondeu ele: desde a infância, Senhor. Mas às vezes tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível aos que crer. Se tu pode, ou seja, é possível aqueles que crêem. Porque os discípulos criam, mas porque o discípulo não expulsou? Porque existia uma incredulidade entre eles. Vemos aqui no contexto que eles estavam entre eles discutindo religiões, discutindo as suas formas de adoração.
Por isso que não fez o que tinha que ser feito. E Jesus olha para ele e diz: até quando estarei com vocês? Irmão, será que não é diferente com a gente? A Bíblia diz que Ele está conosco até a consumação dos séculos. E porque às vezes nós se encovardamos para fazer o dever de Jesus na terra. Ele chamou a sua igreja para ser uma igreja missionária. Quando se fala missionária, irmão, não é missionária você pegar aqui e ir para outro país, não. Missionária em Jerusalém, onde você mora. Você tem que evangelizar seus vizinhos, você tem que fazer a vontade, né, ou seja, evangelizar a sua cidade. Depois que a cidade estiver evangelizada, aí sim, Deus vai levantar pessoas para ir para os confins da terra. E é o que nós precisamos entender, esses mistérios. E Jesus queria que os seus discípulos fizessem isso. Isso com Jesus na terra. Até quando eu estarei com você? E às vezes nós se encovardamos de fazer isso. É que a situação, um país que nós estamos vivendo, oprime tão o povo, que até o povo não sabe, fica oprimido, até não tem tempo de até evangelizar. Porque as coisas, parece que tudo se aperta, contas, dívidas, são coisas que esfriam as pessoas, até de vir na igreja. Mas temos que entender uma coisa, sabemos que Jesus, Ele é real e Ele está conosco todos os tempos. O seu Espírito está buscando aquele que se entrega de verdade a Ele, para que algo venha a ser feito. Hoje é difícil você ver as pessoas evangelizando. O pastor me colocou para evangelizar. E é difícil a evangelização, porque uns querem, outros não querem. Tem medo, tem vergonha. Tem vergonha de você entregar um folheto e alguém pegar e negar, ou seja, pega o folheto. Quantas as vezes eu entregava folhetos na minha cara, assim, ó, esse aqui é o Deus que você serve, está aqui, ó, e jogava no chão. Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado é esse que são caluniados, esse que acha, mas no profundo da alma dele, aquela palavra foi, mesmo que ele tenha amassado, só de você falar para ele que Jesus ama ele, o Espírito Santo vai ter momento momento oportuno, que ele vai, ou ele ou ela, passar por um momento difícil, ele vai lembrar daquele momento que você falou para ele, Jesus te ama. O que nós não podemos é deixar de não anunciar o verdadeiro evangelho, que é servir a Jesus, não servir religiões. Religião não salva ninguém, mas servir a Jesus é ser um cristão autêntico. E ele seguindo, dizendo, muitas vezes tem lançado, vamos voltar, ele, no 24, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, Senhor, ajuda-me, vencer a minha falta de fé. Você está entendendo? É em Tiago que fala, se tu não tem fé, pede a Deus. Ajuda-me, Senhor, a minha falta de fé. E ele falou com a pessoa certa, que é Jesus. Vendo Jesus de que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo, surdo, eu te ordeno, sai dele, e nunca mais entre nele. O espírito, clamando, agitando-se com violência, saiu deixando ele como morto, ao ponto de muitos dizeres, morreu. Morreu. Eu já vi muitas cenas dessa maneira. Quando nós abrimos a igreja ali no Planalto da Serra, e isso faz anos, uns 15 anos atrás, ali matava um e deixava o outro para morrer no dia seguinte. Ali era o pior lugar. Quando eu vendi um sobrado em São Paulo, a primeira coisa que Deus fez, compra lá e monta uma igreja no Planalto da Serra. Antigamente, aquilo ali não era fácil, não tinha luz, era escuridão totalmente. Mas Deus mandou abrir a igreja lá. E um certo dia, isso, sem luz, você imagina, sem luz, aquela multidão.
Os pessoal todo muito na luz, e nós estávamos numa garagem pequena, nós estávamos construindo ainda a igreja. E ali, de repente, chega um rapaz com a esposa e o primo segurando ela, arrastando, que ela tinha vindo na cidade. Foi nas certas igrejas e não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí falaram, vai no Brito. Não é porque eu sou melhor de forma nenhuma, era que Deus deu essa graça para mim. Aí foram lá, pastor Brito, eu trouxe aqui para expulsar o demônio, porque aquilo, irmão, que situação. Levamos uma meia hora para expulsar aqueles demônios. Quando saía um, entrava outro, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Sei que uns 10, daí a pouco parou, ficou sentadinha lá, não andava. Aí começamos o culto, daqui a pouco começou de novo. Aí quando eu coloquei a mão, aquele demônio olhou para a minha cara e disse assim, que sujeitinho desafarado é você? Eu falei, sai dela porque esse corpo não te pertence. Saiu e hoje, graças a Deus, ela está congregando com a pastora Ruth, lá no Planalto da Serra, há muitos anos. Então Deus, Ele me deu esse dom de expulsar demônios. Porque hoje, será que o povo hoje se converteram todos? Hoje você vai nas igrejas, as coisas não acontecem, irmão. Nós precisamos ver pessoas sendo libertas, vemos pessoas rendendo aos pés de Jesus, pessoas se convertendo a Jesus. Precisamos, o que precisa de nós é mais dedicação, mais buscar as pessoas. Principalmente as pessoas que estão lá fora, irmão. As pessoas que estão lá fora não conseguem entrar na igreja. O inimigo não deixa. Parece que fica amarrado, vem na porta, parece que uma coisa retrai e leva de volta. E nós precisamos ser esse canal de bênção para essas pessoas. Precisamos buscar, a primeira coisa, tem que buscar Jesus. Consagrar nossa vida. E é tão difícil. Quando você vê mais adiante aqui, Jesus vai falar. Essas cascas de demônios só se tiram com jejum e oração. E consagração. Ou seja, tem alguém da tua família que está difícil vir para a igreja. E está passando por momentos difíceis, consagre em prol dela. É você e Jesus em particular. Consagre. Deixa de tomar café até 1h da tarde, 1h, entrega os teus jejuns, mas em prol daquela pessoa que você quer que ela venha para a igreja. Você vai ver o que Jesus vai fazer, o que o Espírito Santo vai transformar as pessoas. Mas é necessário que nós nos sacrificamos para que as pessoas venham ao conhecimento de Jesus. Jesus teve que sacrificar para ganhar essas pessoas. Será que a sua igreja é diferente? Só que nós viemos só para ficar aqui na igreja só assistindo o culto? Mas aqui ele continua dizendo. Mas Jesus, tomando-o pela mão, e o ergueu, ele se levantou. E quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos expulsá-lo, Jesus? Eles tentaram expulsar, mas não conseguiu. Nós vamos ver aqui que entre eles estava tendo divergência. Então, onde há divisão, Deus não pode operar. Onde há divisão na igreja, não tem como Deus operar. Então, tem que estar todo no mesmo pensamento, no mesmo ânimo. Porque somos um corpo. Esse corpo ele tem que estar ajustado, irmão. E quando esse corpo está ajustado, pode levantar um inferno contra a tua vida. Não prevalecerá. Porque a igreja está unida, formou um corpo. E quando forma um corpo, se torna um corpo combatente. Porque a cabeça é Cristo, é a cabeça que comanda. E se nós não deixarmos essa cabeça comandar que é Cristo, nossa vida, nós pecamos, nós erramos. Então ele respondeu-lhes, esta casta só se pode sair por meio de oração e jejum. Então tem coisas que só com oração e jejum. Ah, mas eu não consigo ficar sem comer porque me dá tontura. Não é assim? Me dá tontura.
Faça 2 horas. Semana que vem, faça 3 horas. Vai fazendo aos pouquinhos. Vai chegar uma hora que você está jejuando durante um dia. Aí você vai ver o que vai acontecer. As coisas vão se concretizar na tua vida. Mas é necessário o que Jesus manda nós fazer. Orar e jejuar. E em Efésios fala orar e vigiar. Porque às vezes nós jejuamos 1 hora e não vigia. Qualquer coisa explode, é explosivo, né? É explosiva. Não, aí perdemos tudo. Tem que haver essa sensibilidade de jejuar e refrear, ou seja, repreender o nosso ego, nossas vontades carnais. E partiram dali e passaram para Galiléia. Jesus não queria de que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e 3 dias depois ele ressurgirá. Jesus faz esses feitos, esses milagres, repreende os escribas, né? Faz tudo isso. De repente chegam os discípulos: olha, vão me pegarem, vão me matarem, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Irmãos, eles entendiam, eles sabiam muito bem, porque eles liam o livro de Isaías. Mas eles não queriam que Jesus morresse, porque ele se beneficiava pela presença de Jesus ali. Não é assim? E quando é beneficiado na igreja, está na igreja. Quando deixa de ser beneficiado, sai fora. Quando é beneficiado, sai fora da igreja. Não é assim? Então os discípulos não queriam: Senhor, tem misericórdia de ti. Porque ele não queria perder aquela chance. Então veio ainda mais os discípulos, que largou tudo que tinha. Pedro largou as pescarias. João e Tiago largou a pescaria que pescava junto com seu pai. Largou tudo para seguir Jesus. De repente Jesus está dizendo: eu vou morrer. Só que ao 3º dia eu vou ressuscitar. Ou seja, quando eu ressuscitar, eu vou para o meu pai. Agora, você imagina, irmãos, a situação deles naquele momento. O que é que eles pensavam? Igual aqueles 2 que foram para Emaús, reclamando da vida. Eu imagino que eu faço analogia em cima disso, eu imagino que os 2 iam indo para Emaús, reclamando entre um e outro, dizendo assim: e agora, o que é que vamos falar? O que é que vão dizer meus pais, minha parentela, o pessoal que criticava nós, a gente seguia ele? E agora ele foi embora, e agora que a nossa vida, como será? De repente, Jesus aparece ao lado dos 2. Vai ter momento na sua vida que você está passando por esse momento: e agora? Eu deixei o mundo e agora estou te seguindo, Jesus. E agora, o que será? Olha a minha vida como é que está. Pode ter certeza, irmão, que Jesus está ao teu lado, te cuidando de você. Ele está velando por você, Ele está cuidando de você. Ele não vai tirar a luta que você está passando, mas Ele vai passar com você junto na luta. Porque às vezes as dificuldades que nós passamos é para a nossa edificação. É para nós entendermos o que Jesus faz pela gente. O que Ele nos livra do mal. O que Ele faz com as nossas vidas. Por isso que não devemos vacilar. E devemos estar atentos a estas coisas. Digo vós, porém, de que Aleluia. Digo vós, porém, de que Elias veio fazer. Glória a Deus. Aqui embaixo. E o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. E 3 dias depois ressurgirá. Eles, porém, não compreenderam esta palavra. Receava perguntá-lo a Jesus. Eles não entenderam a palavra, mas receava a perguntar a Jesus.
Às vezes nós não entendemos, e às vezes ficamos com timidez de perguntar a Jesus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Irmãos, Ele ressuscitou, Ele foi, mas Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então não te preocupa não com o que você está passando, não. Deixa que Ele cuida de você. Simplesmente só honre a Ele, honre a Jesus, e tudo demais Ele fará por você. Amém? Fica com essa palavra, para que nós entendamos os mistérios de Deus, irmãos. Como Jesus sofreu, Ele teria que passar por isso, para que hoje nós estivéssemos aqui adorando a Ele, na beleza da tua santidade. Amém? E as palmas exalte e glorifique o Senhor. Amém, queridos? Pode ficar aqui um pouquinho. Amém? Graça de Deus possa estar sobre nós continuamente nesse tempo. Queridos, eu gostaria de honrar a vida do pastor Brito nesse momento, de uma forma que normalmente eu não faço, de fazer essas coisas públicas, né? Mas, numa terça-feira aqui, quem estava aqui lembra disso? Numa terça-feira, depois de um culto, chegou um morador de rua na nossa igreja, depois de um culto, e o morador de rua estava com o pé tudo sujo, estava com uns dias sem banho, uns dias sem colocar um tênis, um sapato no pé, e o pé todo machucado, todo assim, né? E o seu Brito ainda morava aqui do lado, aqui. E aí, aquele morador precisava de alguma coisa, do chinelo, de alguma coisa. O pastor Brito falou: não, vou ali em casa. Foi lá, buscou. Pegou um dos sapatos. Eu falei: normalmente quando a gente separa para doar para alguém, a gente separa aquele assim, o mais ruinzinho, né? O que está já mais gastinho, a gente pega, doa para a pessoa, porque a pessoa pode fazer o que quiser. E aí, o seu Brito, naquele momento, ele pegou e deu um dos sapatos extremamente novo. Estava extremamente o morador de rua pegou, saiu feliz, assim, para a casa dele com aquele sapato. E aí depois eu e a Amanda aqui, né, estava eu, a Amanda, a Cléo, a Marilene, mais uma ou duas pessoas, a gente falei: nossa, vou comprar um sapato para o seu Brito, né, que em nome de Jesus precisa abençoar. E passou, né, a gente vai esquecendo da vida, assim, vai seguindo a vida, a gente às vezes esquece dessas coisas, né. E aí eu precisava comprar um tênis, precisava comprar um sapato para andar e tal, mais confortável. Falei: Deus, vou comprar, comprei meu número certinho, comprei tudo bonitinho pela internet, né, que hoje em dia não vou na loja nem... Assim, é raro eu ir numa loja para ir comprar um tênis. Comprei, o tênis ficou grande. Aí eu falei: Deus amado, o meu número, o meu negócio, o tênis ficou grande. Aí eu fiquei naquela: vou devolver, não vou devolver, não vou devolver. Usei o tênis uma vez. E aí eu fiquei naquela, né? Deus, o que eu faço? Não sei o quê, porque o tênis está grande. Aí Deus, eu pedi perdão para o seu Brito também, porque eu usei o tênis, porque não era meu, né? Então, assim, se eu tivesse entendido um pouco antes, aí é o erro meu, de eu não entender Deus antes de poder dar esse tênis. E aí, na hora que eu joguei a caixa fora, fiz tudo um negócio, né, já não podia mais devolver, então Deus foi tirando os pontos de equilíbrio, né, foi tirando a possibilidade de devolver, foi tirando todas as coisas. E aí, numa noite, eu estava orando, Deus falou: esse tênis não é seu, cabeção. Falou mais ou menos assim, tipo assim: ô, você não entendeu ainda? Esse tênis não é seu. Aí eu falei: ah, Deus. Aí eu olhei para a Amanda, falei: Amanda, a Amanda perguntando, né, vai devolver? Eu falei: não, Amanda, esse tênis não é meu. E aí eu queria, então, tá usado, né, usei uma vez o tênis, mas eu queria honrar a vida dele pelo gesto que ele teve aquele dia. Então eu queria abençoar a vida dele com o tênis que não era meu, era seu, eu usei, desculpa por eu ter usado, mas eu queria te honrar e abençoar, porque aquele gesto demonstra a graça, o amor de Deus, pela vida de pessoas que não podem oferecer nada, assim. Um morador de rua que estava sem tênis, com alguns dias sem tomar banho, com o pé todo encrostado, mas ainda assim ele, quando precisou entregar alguma coisa para alguém, entregou o melhor que ele tinha. Então, queria abençoar você nesse momento. Que Deus te abençoe muito, seu Brito. Amém. E é isso, irmão. A gente contar alguma coisa para alguém, dá o de melhor. Uma coisa que eu aprendi do próprio Jesus, dá o de melhor para ele. Dá o de melhor, não dá aquilo que está rasgado. Dá uma coisa boa. Eu dei com amor mesmo. Olha aí, olha a retribuição aí. Ó. Deus é bom. Em nome de Jesus, Deus é bom, queridos. Deus abençoe, viu, pastor Brito? Deus é bom demais, queridos. Então, nós queremos passar para os nossos avisos aí, eu não sei se tem... Não?
Então a gente pode compartilhar, gente. Terça-feira, essa terça-feira, programação normal, essa quinta-feira também programação normal. Na próxima semana, e aí muda um pouquinho a dinâmica, na próxima terça nós não teremos o online da oração e nem o estudo bíblico online normal, mas na terça não teremos a versão online. Então, na próxima terça, reunião de oração só presencial, que vai ser a semana ali do Natal. Vamos lá. Dia 21, semana que vem, domingo, teremos o nosso almoço. Então, se você ainda não colocou o seu nome ali na lateral, tem um quadro ali para você colocar o seu nome, para você colocar o que você vai trazer e tudo mais. E a gente vai poder estar junto, então teremos o nosso culto normal, é culto de Natal, então celebraremos, tem esse enfoque. Depois do culto nós partilharemos e continuaremos nesse momento também de celebração, como já temos feito em alguns momentos, né? A gente mexe aqui na dinâmica e comemos juntos, temos esse tempo de ceia juntos. Então teremos esse momento aqui juntos no próximo domingo, dia 31. Na quarta-feira teremos um culto de encerramento de ano, então 10h30 teremos o nosso culto de virada. Então, se você for vir, nos avise. Se você quiser ter esse tempo também de celebrar conosco, nós temos algumas pessoas que vão celebrar conosco depois. Então, como a gente sempre gosta assim tem pessoas que não têm famílias próximas, ou não vai ter uma festividade com a família, com uma parte mais macro, e quiser vir aqui conosco, estaremos juntos também, depois do nosso culto. Você pode tanto vir só para a celebração, ou quanto vir para a celebração e também depois para o tempo de comunhão. Então, nós teremos essas duas partes. Aí você fecha a caixinha desse ano, para não fazer confusão, igual a Cleuzinha fez semana passada. Fecha a caixa desse ano. Ano que vem, janeiro, já está no nosso boletim, já estamos aí as informações. Nós teremos um jejum nas 3 primeiras semanas. Então, do dia 5 ao dia 23, nós teremos um jejum da igreja, e o tema central desse jejum é buscando a direção de Deus e clamando para viver o sobrenatural dele no ano de 2026. No encerramento desse jejum, 23/1, sexta-feira, nós teremos a missionária Ceci aqui conosco. Ela estará numa vigília, então nós vamos ter uma vigília nesse dia, e depois desse dia, depois dessa vigília, no domingo, ela estará conosco também, ministrando a palavra. Um aviso específico nessa semana agora, que deveria ser a semana de grupos pequenos, né, por conta de algumas questões de final de ano e tudo mais, nós não teremos grupos pequenos nessa sexta-feira, como estava marcado no nosso boletim, e voltamos com os grupos pequenos no dia 9/1, como já está nos boletins, né, dia 9/1 e 30/1, já está lá separado no nosso boletim essas datas. Amém? É isso? Manda. Lembra de alguma coisa? Alguém lembra de alguma coisa, gente? É isso mesmo? Tudo certo? Então, só agradecer também a Deus, né? Nós fizemos aí o último relatório. Se você não tem acompanhado, nós temos aqui do lado onde tem o ambiente para você escrever ali, nós temos o relatório financeiro da nossa igreja, que constantemente a gente vai colocando, né? E pela graça de Deus, nós fizemos de novembro, já está ali de boa, tudo tranquilo, e Deus tem sido muito bom conosco, né? Nós temos aí, falta ainda de dezembro, que vem só em janeiro, mas nós temos, graças a Deus, conseguido honrar com os nossos compromissos, honrar e abençoar aquelas pessoas que precisam, né? E as cotas missionárias que abençoam outras igrejas, outras famílias que também nos abençoam. Deus tem sido bom conosco, temos conseguido honrar com todo esse compromisso. Isso é fruto dos nossos dízimos, das nossas ofertas e do cuidado de Deus. E além disso, nós conseguimos, depois de um tempo, né, negociarmos a dívida que nós tínhamos do ano de 2024, ficamos um período sem pagar cota, e estamos pagando isso, e Deus tem sido bom conosco, né? E como eu sempre falo, né, as cotas, e principalmente a dívida que nós tínhamos, era uma dívida que a região já havia repassado os valores para os missionários. Então, durante o ano, a região passa os valores para os missionários, os valores para as igrejas parceiras, para aqueles que estão dentro e fora do país, e vão fazendo girar. A gente, como parte disso, nós não conseguimos honrar com esse compromisso de abençoar os missionários. A região fez esse papel, honrou a vida dos missionários, honrou a vida das igrejas parceiras, honrou continuamente a vida daqueles irmãos e irmãs, e graças a Deus nós conseguimos, aí depois do meio do ano, alinhar isso tudo e também parcelar para que a gente pudesse devolver para o caixa da região esse valor que a região já transmitiu aos missionários e às igrejas parceiras.
Então, é muito bom podermos fazer isso, e eu quero agradecer mesmo, né, a Deus pela vida de cada dizimista, de cada ofertante, de cada um que tem sido bênção nessa comunidade e cuidado da nossa igreja. Amém, queridos? Coloque de pé, chamar os nosso ministério de louvor para estar aqui. Feche os seus olhos, encerrar esse nosso tempo de culto. Pai, obrigado, Deus, pela sua graça, obrigado pelo seu amor, obrigado pela vida do Senhor que é manifestada a nós, Pai. Nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e nós queremos continuamente celebrar ao Senhor, Jesus. Obrigado, Pai, porque o favor do Senhor sobre nós, a graça do Senhor sobre nós tem continuamente sido derramada, nós temos sentido o teu toque, nós queremos mesmo, Espírito Santo de Deus, em todo o tempo, não ficarmos atemorizados com as situações, com as lutas, com as dificuldades do dia a dia, mas vivermos uma vida cheia do teu poder, da sua graça, da sua presença gloriosa sobre nós, Pai. Por isso eu quero clamar, Espírito Santo, sobre cada um dos meus irmãos e irmãs, que a graça, a presença esteja e permaneça sobre nós. Que essa semana seja uma semana de bênçãos do Senhor sobre os nossos corações, ó Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus nós te louvamos e clamamos sobre isso. Amém, Jesus, e amém. Recebamos a bênção do Senhor. Que ousado o amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, que a comunhão, a consolação, o andar diário com o Espírito Santo esteja e permaneça sobre nós em todo o tempo, meu irmão e minha irmã. Que essa graça, esse amor, essa vida e esse poder do Espírito possa nos sustentar e nos encher de confiança e intrepidez para lidarmos com o nosso dia a dia, em nome do Senhor Jesus Cristo que eu clamo. Amém e amém. Estenda a mão por irmão que está ao teu lado, declare isso sobre ele. Que Deus devolve em seu amor a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Mano, dá o play aí que não deu play não. Amém. Podemos declarar isso. Nada se abre à sua frente, o vento sopra em teu rosto, o sol resplandece em tua face, e a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve em seu amor a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. E as gotas, e podemos declarar isso. As ondas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus envolve em seu amor a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus envolve o seu amor a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. Aleluia, meu irmão. Dê um abraço desse irmão que está ao teu lado.